E aí, galera, o professor André hoje vem dar continuidade então no processo de síntese proteica. E para eu dar continuidade, eu resolvi utilizar então um exercício de vocês, que é o exercício o exercício 5 na página 56. E nesse exercício ele diz o seguinte: uma mutação responsável por uma doença sanguínea foi identificada numa família abaixo. Estão representados por sequências de bases nitrogenadas, normal e a mutante. Nelas estão destacados os sítios de início de tradução, da tradução e da base alterada. Então aqui o que nós temos? Nós temos duas sequências de material genético. Essa aqui é a sequência normal, tá? Onde nós temos o código de iniciação, lembrando que aqui é um dos códigos, né, importantes, que são o código de iniciação, e lá ele traz tudo juntinho para vocês uma sequência genética. Nessa sequência genética aqui, ele traz junto. O que você tem que fazer? Primeira coisa é separar sempre de 3 em 3. Então, ó, 3, 3, ou seja, você está separando os códons. Primeira coisa é você observar, essa sequência normal, ele está me mostrando, é de um RNA mensageiro, é de um RNA transportador, ou será que ele está mostrando de um DNA? Geralmente eles trazem ou de DNA ou de RNA. Como nesse caso aqui eu já percebi que é ao G, se eu tenho uracila, não pode ser de DNA. Então, no caso, esse vai ser do RNA, tá? E vamos pensar nele como um RNA mensageiro. E ele diz que, olha aqui, vem comigo, passando os códigos, ao final existe um gene mutante, algo que se alterou. Era uma guanina, e aqui na sequência mutante, ó, que se repete tudo, altera-se aqui, ó, a guanina por uma adenina. Simplesmente, é isso que acontece. Mas ali ele te pede o seguinte, mostrando a sequência normal e a sequência mutante. Isso aqui nós vamos fazer uma complementação. Ele mostra assim, o ácido nucleico representado acima e o número de aminoácido codificado. Primeira coisa, esse ácido nucleico não é DNA porque tem uracila. Então ele é um RNA. Então te pede qual tipo de ácido nucleico. Só tem dois, né, gente? DNA e RNA. E nesse caso, tendo uracila, você já sabe que é de um RNA. Aí ele te pede qual é o ácido nucleico e ele pede quantos genes. Olha, vamos prestar bem atenção na escrita. Vamos lá? O ácido nucleico representado pelo número de aminoácidos codificado pela sequência de bases entre o sítio de início, da tradução e a mutação. Ele quer saber quantos códigos genéticos tem entre o sítio. Então ele está dizendo, ó, vou dar até destaque aqui para vocês, ó. Ele está dizendo, daqui, entre o sítio de iniciação até o gene mutante. Então, na interpretação é isso aqui. Ele quer saber quantos genes nós encontramos, ou seja, quantos códons nós vamos ter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 códons apresentados. E esses 8 códons que se apresentam aqui, então ele tem 8 códons. E se nós estamos falando de códons, eu estou falando de RNA. Então ele vai ser um RNA contendo 8 códigos ou 8 códons. E a resposta dessa alternativa aqui é a letra D, né? Então, para este exercício, entra a letra D como resposta. Então, bastava você interpretar isso. E a gente passa muito batido nesses exercícios de interpretação, tá? Então, aqui aconteceu uma mutação, gene normal, gene mutante. Mas, em cima disso, o autor ele pode te trazer diversas vertentes. Ele pode estar te perguntando assim, qual será, através desse código de RNA, qual será o RNA transportador? Às vezes, o autor pode te pedir qual será o RNA transportador, ou seja, aqui a gente sabe que é o códon. E aqui eu sei que é o anticódon. Certo? Então, qual será o anticódon? De repente ele faz isso. E aqui que a gente vai fazer um processo contrário, ó. Se aqui é um RNA também, tem que ter uracila. Então, adenina aqui não é timina, então vai ser uracila. Então aqui U, G, quem que se liga com a guanina? Citosina. Aqui, C, C, G. Aqui, C, se aqui é adenina, é uracila, U, G. Se aqui é CA, que vai ser U, G, U, G, U, C.
A, então U, C, G. C, U, G. E aqui nós temos o A, C, C. Olha aí, ó. Achamos o RNA transportador, que é o anticódon que se encaixa no códon. Mas e se eu quiser saber, professor, qual é o DNA? É a mesma coisa. Quer ver que fácil que fica? Se eu pegar pelo transportador, se eu pegar pelo RNA mensageiro, ó, é do DNA que forma o mensageiro, né? Então, se aqui é uma adenina, aqui tem que ser uma timina. Se aqui é uma citosina, aqui tem que ser uma guanina. Isso aqui é uma guanina, aqui tem que ser uma citosina. Pensando no RNA mensageiro. Agora, observa em comparação com o transportador. O que ele tem de diferente? Apenas no lugar da uracila, adiciona uma timina. Então, até com o transportador, você identifica qual que é a sequência de DNA. Então, aqui, ó, toda vez que eu encontrar uracila no RNA transportador, eu coloco uma timina e dá a mesma alternativa. Olha aqui, ó. Aqui não vou repetir. C, C, G. Olha lá, ó. C, C, G. Igual a do transportador. Aqui vamos repetir novamente, ó. C, se aqui é A, aqui é U, aqui tem que ser o quê? É DNA, então tem que ser uma timina. E aqui C. Olha ali, ó. Substituir. CG, perdão. Aqui tem que trocar a uracila pela timina. Aqui novamente, timina, guanina, timina. Guanina, timina, citosina. Aqui, timina, citosina e guanina. Aqui, citosina, timina. Olha lá, ó, só vou substituindo, ó. Adenina, aqui, adenina, citosina e citosina. E ele acaba casando tanto com o RNA transportador quanto com o RNA mensageiro. Então aqui a gente fez, ó, daqui para cá, a gente chama isso de transcrição. Foi o que nós fizemos, né? Então o processo daqui para cá seria uma transcrição. Se eu fizer o processo inverso, se eu pegar o mensageiro para achar aqui, nós chamamos do quê? De transcriptase reversa. Tá? Então, acontece isso dele te pedir, por exemplo, uma transcriptase reversa. Outra coisinha que eu quero falar aqui é sobre o código degenerado. Quando eu pego isso aqui, ó, ACG, e eu vou lá naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, que tem o A, ACG, o aqui, aqui e aqui, para você identificar qual será o aminoácido. Para ACG, ó, ACG, qual que é o aminoácido? Treonina. Mas eu não tenho só o códon ACG para treonina. ACA é treonina. ACU é treonina. ACA é treonina. Opa, aqui acabou repetindo. Então, nesse códon, o que nós temos? Tá? Uma repetição. Quando ocorre essa repetição, a gente chama isso de código degenerado, porque eu tenho vários códigos para um mesmo aminoácido. Tá? Então, lá na tabelinha de vocês, é sempre importante vocês estarem com o livro para acompanhar esse processo. Na tabela, está lá na página 56 do livro de vocês. E aí você vai encontrar na coluna lá, né, esse AC, nós encontramos na terceira horizontal, tá? Com a segunda na vertical. Então, dá lá o ACU, ACC, que eu acho que ficou faltando aqui, ó. Vamos trocar aqui. ACC, isso, perfeito. Tá? Com a terceira coluna, onde nós encontramos esses 4 códigos para um mesmo tipo de aminoácido. E nós chamamos isso de código degenerado. Ok, pessoal? Agora nós vamos dar continuidade, só que nós vamos começar a falar sobre divisão celular, tá certo? E aí, pessoal? Dando continuidade, então, ao nosso conteúdo, nós vamos falar sobre ciclo celular. Basicamente, nós vamos falar sobre divisão celular. E nós aprendemos já lá no fundamental que existe 2 tipos básicos de divisão celular. Existe a divisão celular por mitose e por meiose. Para a gente determinar claramente, nós temos que lembrar que meiose estará relacionado com formação, principalmente das células sexuais. Já a mitose
Ela está relacionada com a regeneração de tecido, com a multiplicação dos seres pluricelulares para aumentar de tamanho, né? Então, se você se cortou, aquele tecido vai ser regenerado, e isso é por mitose. Agora, falou de formação de pólen, falou de formação de espermatozoide, de ovócito, aí é a meiose. Mas, tanto para a mitose quanto para a meiose, existe uma fase anterior a ela, que é a intérfase. Essa intérfase ela é dividida em 4 setores, G1, S e G2. Em cada setor e o seu período de tempo acontece uma coisa importante. Então, lógico que para uma célula dividir, ela tem que aumentar o seu volume. E ao aumentar esse volume, ela precisa que aconteça muita síntese proteica, ou seja, vai ter que se produzir muitas proteínas para regenerar aquela célula, para que aquela célula se torne 2, ou seja, que eu tenha maior número de organelas. Então, basicamente, a G1 ela permite essa síntese proteica. Isso dura aproximadamente 5 horas. E lógico que se vai demorar tão pouco tempo assim, 5 horas, realizando uma síntese proteica, nós vamos ter polirribossomos, ou seja, um monte de ribossomos lendo várias vezes a mesma fita de RNA, tá? E essa leitura de várias vezes da fita de RNA permite que eu produza uma proteína tão rapidamente quanto esse período de tempo, porque vai ser muita síntese proteica acontecendo naquele local. Após esse processo, acontece a duplicação do DNA. Galera, duplicação do DNA é um dos pontos que mais cai no vestibular. Em qual fase que é? Na fase S. É nesse momento que a sua cromatina, ela começa a se duplicar, ela começa a replicar, é chamada de uma replicação semiconservativa, tá? Ela dura em torno de 12 horas e é nesse momento que daí nós temos que ter a visão assim, que se eu tenho um cromossomo aqui, ó, nesse formato, ó, um parzinho de cromossomos homólogos, é nesse momento que ele vai ficar no formato de X. Lembra? Cromossomos homólogos. 2 cromátides, 4 cromátides. Então aqui é nesse momento que o cromossomo nosso adquire esse formato de X. Mas primeiro duplica a cromatina para depois adquirir esse formato cromossômico, ok? Depois nós vemos uma fase na G2 que acontecerá a duplicação dos centríolos. Lógico que na planta a gente sabe que não tem centríolos, então não vai ocorrer essa duplicação. Mas nas células dos animais, por exemplo, acontece e ela dura em torno de 6 horas. Em algumas células, como neurônios, existe a fase estacionária, que é o G0. Então não é a todo momento que acontece essa G0. Essa G0 é onde que ela fica de forma estacionária, ela para, ela não vai nem para G1, nem para S, nem para G2. Ela fica estacionária, pode durar horas ou dias. Se permanecer durante dias, a célula pode ser levada à morte. Por quê? Porque ela não vai dar continuidade na divisão e ela vai acabar morrendo, ok? Então nós temos essas 4 subfases dentro da intérfase, G1, S e G2, e para finalizar, a G0. Agora nós vamos falar sobre mitose. Então mitose, como eu disse para vocês, é um processo que acontece para regeneração ou para multiplicação dos seres pluricelulares. E ela é classificada como uma divisão equacional. Ou seja, o que quer dizer isso, equacional? Quer dizer que ela começa com uma célula diploide. Lembre que uma célula 2N, ela tem todo o número de cromossomos, então ela é diploide. E termina com 2 células também diploide. Olha aqui, ó, vai terminar igual. Por isso que é chamado de equacional, tá? Porque ela mantém o mesmo número de cromossomos. Na nossa divisão celular, nós vamos utilizar aí 2 cromossomos como referência para a nossa célula. Porque nós sabemos que o ser humano, ele possui os cromossomos autossomos, nós já falamos disso, e os cromossomos sexuais. Nós temos um total de 46 cromossomos. 44 são os cromossomos autossomos, ou também chamados de autossômicos. E os 2 últimos são os cromossomos sexuais, tá certo? Dos sexuais, lembre que o homem produz XY e mulher produz XX. E aí nós vamos voltar a falar disso lá em meiose. Mas durante essa mitose, nós vamos encontrar 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. A primeira fase, que é a prófase, tá? Ela começa sofrendo então uma desorganização. A célula tem lá, ó, sua carioteca, aparecem as organelas, está todas presentes. Quando ela entra
Tá? Nessa fase da prófase, ela começa a sofrer uma desorganização. Você não fica mais visível, as organelas, ó, você não enxerga mais. A carioteca começa a não ficar visível também. E os cromossomos, ó, começam a se condensar, começam a se enrolar. Ou seja, a cromatina começa a se enrolar, na verdade, né? Então eu tenho toda uma desorganização celular. E eu tenho também aqui a formação do fuso. Ou seja, aqueles centríolos que foram duplicados começam a alongar proteínas tubulares, à base de tubulinas, microtúbulos, microfilamentos, para se prender nesses cromossomos aqui. Então a nossa célula, que está com 2 cromossomos, depois na metáfase você vai ver melhor, elas vão ficar presas por essas proteínas do fuso. E o fuso então faz a organização da divisão celular. Isso depende dos centríolos. Lembra que centríolo tem a ver com divisão celular e os centríolos também têm a ver com o quê? Movimentação celular do citoesqueleto, de flagelos, de cílios, movimentos pseudóptos, ok? Mas então a primeira fase é isso. É uma total desorganização, cromossomos começam a aparecer, a se condensar, formação desse fuso, tá? Então ele começa a se desorganizar. Quando chega na metáfase, o próprio nome já diz, meta, meio, quer dizer que os cromossomos estão alinhados na zona equatorial e eles já estão presos pelas fibras de proteína do fuso, ó. O fuso já está aqui, tá? Através dos centríolos, prendendo e alinhando esses cromossomos no meio. Então você vai encontrar desta maneira eles alinhados ao meio. Após eles estarem, esses cromossomos alinhados na zona equatorial ou no meio da célula, ele vem para uma anáfase. O que é a anáfase? A anáfase vai permitir a separação das cromátides irmãs. Lembra que ela foi duplicada lá na fase S? Que ela estava no formato de X? Aquela região do centrômero é como se fosse um Lego montado. Ela se desencaixa e separa as 2 cromátides, que é o que está acontecendo aqui na anáfase. Então, na anáfase, separação das cromátides irmãs. E aí, por último, nós vamos ver a telófase. Na telófase é onde vai acontecer o contrário da prófase. Vai acontecer uma reorganização celular. Eu comecei com uma célula 2N, vou terminar com 2 células 2N. Então aqui, na telófase, tá? A célula ela tem uma ampliação de tamanho, ó. Ela aumenta, ela vai ficando maior. E começa a sofrer, então, uma separação. Começa a formar novamente a carioteca reaparece. Fica parecendo um bichinho isso aqui, ó. Os cromossomos que estavam condensados, ó, veio 2 para cá e 2 para lá, né? Então aqui, ó, um veio para cá, um já começou a se desenrolar, mesma coisa aqui, o outro desenrolando. Olha lá. Ó. Começa a surgir as organelas, começam a reaparecer. Os centríolos ainda estão lá e começam a encurtar as suas fibras do fuso. Não precisa mais do fuso agora, né? Então eles encurtam daí a fibra do fuso. Até acontecer o quê? Uma separação total. Uma total citocinese. Uma total separação com formação de 2 células, tá? Regenerando aquele local ou permitindo o crescimento com uma total reorganização. Agora eu não vou encontrar daí ao final mais cromossomos, nós vamos encontrar apenas a cromatina, ó, cromatina, as organelas como retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, elas voltam a aparecer no local, mitocôndria, entre outras organelas, tá? Então, simplesmente na telófase, o que eu vou encontrar? O processo de reorganização celular. Aqui acontece a reorganização celular. Quando eu falo em reorganização celular, lógico que você está pensando o quê? O que está reorganizando, professor? Se você quiser colocar os pontos, a gente pode colocar, não tem problema. Olha lá, ó. Surgimento. De organelas
eucarioteca. Tá certo? Posso colocar também o quê? Que aconteceu uma separação celular. Que ao final eu vou estar falando dos dois tipos de separação celular, tá? Centrípeta e centrífuga. Separação celular. O que está acontecendo mais aqui? Surgimento então de organelas, de carioteca, separação celular, ou seja, ela volta a organizar e ter ao final também duas células 2N. Então, a mitose é simples, dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tem várias frasezinhas para gravar isso. Prometa a Ana telefoná-la, né? É a frase mais conhecida, que auxilia então nesse processo de conhecimento sobre divisão celular, ok?